Lição 8. Jesus, o pastor verdadeiro. Escola Bíblica Dominical. Este é o nosso versículo tema, que se encontra em Ezequiel, capítulo 34 e versículo 11, que diz assim: Porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Este versículo fala que o soberano Senhor, Ele mesmo, vem buscar as suas ovelhas, que somos nós, para cuidar. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma escolinha dominical com oração. Então vamos lá, junto com a professora Ju, fechando os olhinhos. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, ó Senhor maravilhoso, como Tu és bom, Senhor, como somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, obrigado pela vida, Senhor, somos gratos. Pai, neste momento, Senhor, queremos Te pedir perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas. Também queremos Te pedir, Senhor, nos ensina a Te servir, fazer a Tua vontade. Senhor, fala conosco, Pai, que sejamos instrumentos, Senhor, usados em Tuas mãos para fazer a Tua vontade, Senhor. Tudo entregamos, Senhor, em Tuas mãos e Te agradecemos. Amém. Então, vamos lá? Nossa lição, o Evangelho do Discípulo Amado. Conhecendo mais de Deus. O pastoreio de animais era uma atividade muito comum entre os judeus. Este tipo de trabalho já era realizado pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Eles eram nômades e levavam seus animais para onde ia, até porque a fortuna de uma família era medida pela quantidade de animais. Com a conquista de terra e a construção de aldeias e cidades, a criação de animais continuou e ganhou outras formas. Algumas ovelhas eram criadas até dentro de casa, junto das crianças, como um bichinho de estimação. Esses animais eram muito importantes para a sociedade judaica, em especial os cordeiros, que eram cuidadosamente criados para sacrifício no templo e celebração como a Páscoa. Porque pastorear ovelhas era um trabalho muito popular entre os judeus, Jesus utilizou dessa comparação para ensinar sobre seu caráter divino e sobre sua missão aqui na terra. Jesus é o bom pastor. Jesus começa seu sermão apresentando uma situação que todos seus ouvintes conheciam. Ovelhas guardadas no curral, protegidas por uma porta. Elas entram e saem em segurança, guiadas pelo pastor. Elas conhecem a sua voz. Se por um acaso um ladrão vem atacar, ele não entra pela porta. Ele invade o curral para roubar, matar e destruir as ovelhas. Em João, capítulo 10, versículo de 1 a 5 e versículo 10 diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e esta o segue, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Trata-se de uma parábola. Como seus ouvintes não compreenderam, Jesus disse claramente: Eu sou a porta. João, capítulo 10, versículos 7 a 9, diz assim: Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhe a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Cada pastor, ao levar seu rebanho para apacentar, precisava garantir um lugar seguro para a noite. Geralmente era uma caverna. Após acomodar todas as ovelhas e contá-la, o pastor se posicionava de tal forma que bloqueava a passagem, cumprindo a função da porta. Assim, Jesus se apresentou como pastor enviado por Deus para garantir vida, segurança e proteção ao povo. Eu sou o bom pastor. João, capítulo 10 e versículo 11. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Havia muita diferença de trabalho entre o pastor e o empregado pago para cuidar das ovelhas. Aquele que é o dono das ovelhas possui um envolvimento pessoal com elas. O pastor colocava nome nas ovelhas, marcava e estava pronto para protegê-la. Um empregado contratado para olhar as ovelhas simplesmente fugia quando o perigo que poderia ser um bando de ladrões ou animais ferozes, como lobos e ursos, se aproximavam.
João, capítulo 10, versículo 12 a 13. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Essas comparações ilustravam a realidade espiritual do povo. As pessoas eram como as ovelhas que estavam sem pastor. Ezequiel, capítulo 34, versículos 5 a 6. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Sendo cuidada por homens que não tinham compromisso com a vida das ovelhas. O povo estava em situação de perigo espiritual, exposto a ataque do que vem roubar, matar e destruir. Por isso Jesus veio, o próprio Deus em forma de ser humano, veio pastorear o seu povo e assim oferecer cuidado, proteção e salvação. Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 a 15. Porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando estar cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde fores dispersas, no dia de nuvem e de trevas. Ouvindo a voz do pastor. Jesus disse, João, capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O trabalho do pastor com as ovelhas era muito intenso. O pastor acompanhava a ovelha desde o nascimento e garantia sua alimentação, ainda no início da vida, quando ela não sabia nem mesmo comer. A ovelha é um animal indefeso, que demora a aprender os comandos. O pastor precisa ensinar sons e sinais. Assim, a ovelha passa a conhecer e a confiar apenas na voz do seu pastor. O pastor também é responsável por guiar as ovelhas até o local de pastagem e água. Salmos 123, 1, 2. Para ti levanto os meus olhos, a ti, que ocupa o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Se nessa trajetória uma ovelha se machuca, o pastor cuida dos seus ferimentos com óleo e, se for necessário, a carrega em seus braços. Caso uma ovelha se perca, o pastor guarda todo o rebanho em segurança e vai buscar aquela que se perdeu. Lucas, capítulo 15, versículo 4 a 6. Qual de vocês que é possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E em situação de ataque, o pastor está pronto para lutar contra os animais ferozes. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 35. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. O pastor sempre resgata a sua ovelha. Mateus, capítulo 12 e versículo 11. Ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Esses aspectos ilustram o tipo de relacionamento que Deus quer ter com o seu povo, sendo protetor, provedor e guia. Diante disso, Jesus, em seu sermão, dá ênfase ao fator de intimidade. João, capítulo 10, versículo 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Conhecer a Jesus. O Pai e Jesus são um. A conexão entre eles é completa e perfeita. O Pai conhece seu Filho, do mesmo modo o Filho conhece e cumpre a vontade do Pai.
A comunhão entre o Pai e o Filho exemplifica a comunhão que Deus quer ter com o seu povo. Por intermédio de Jesus, todos se tornam filhos de Deus, mediante a fé. Podem conhecer o Pai. Porém, para identificar a voz de Deus, como uma ovelha ouve a voz do seu pastor, é necessário conhecer a Deus. E isso se dá através da sua palavra. Por isso, é tão importante ler, estudar e compreender a Bíblia. Seguir a Jesus. A etapa mais importante é certamente desafiadora. Não é ouvir a voz de Deus e segui-la. Uma ovelha é submissa à voz do seu pastor. Ela não faz sua própria vontade. O seu caminho é definido pelo seu pastor. João 10, 3, 4. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Seguir a Jesus como ovelha é se submeter à sua vontade, é escolher seguir os seus mandamentos, é viver conforme a sua voz, o modelo de Jesus. Apenas pessoas obedientes a Deus podem dizer: Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O rebanho de Cristo. Antes de terminar o sermão, Jesus destacou uma grande revelação. João, capítulo 10, versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Naquela ocasião, Jesus estava falando para os judeus que conheciam e aguardavam ao cumprimento das profecias acerca de Israel. A interpretação popular das profecias fazia os judeus crerem que o Salvador prometido viria apenas para abençoar os hebreus, enquanto o plano de Deus era redimir todos os pecadores e abençoar a todas as nações, a partir do povo de Israel. A partir dessa compreensão, os judeus se autodenominavam um povo separado, o eleito, que de fato era, e tentavam não se misturar com os outros povos, classificados como gentios. Alguns grupos mais radicais até desprezavam todos os gentios. Jesus e os gentios. Em seu ministério, através de suas atitudes, Jesus provou que Deus não tem filhos favoritos. Cristo dava atenção e amor a todos os marginalizados das sociedades, pobres, doentes, publicanos, viúva e etc. Marcos capítulo 2 e versículo 16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que eles comem com publicano e pecadores? A Bíblia destaca vários gentios que creram em Jesus. A mulher de Samarias, o centurião de Cafarnaum, que foi até Jesus pedir a cura do seu escravo. Lucas capítulo 7, versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. A mulher cananeia que pedia a libertação de sua filha. Mateus capítulo 15, versículo 22. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. O Evangelho e os gentios. Quando estava prestes a voltar para o Pai, Jesus ordenou que os seus discípulos anunciassem a mensagem do Evangelho a todas as nações. Mateus capítulo 16, versículo 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? A partir de Jerusalém, eles deveriam alcançar todo o mundo. Pedro, seguidor de Jesus, foi alertado por Deus em sonhos que não deveria rejeitar nenhum gentio. Atos capítulo 10, versículo 34 a 35. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. O apóstolo Paulo, um judeu criado por um radical zelo religioso, foi transformado pelo amor de Deus e se tornou missionário entre os povos gentios. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Para isso fui designado, pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Ele viajou por diversas cidades do Império Romano e plantou igreja no meio dos povos, com quem um judeu radical jamais teria comunhão. O Espírito Santo e os gentios. A descida do Espírito Santo foi um marco no alcance dos gentios. Ela ocorreu em meio à festa de Pentecoste, na qual se reunia em Jerusalém pessoas de diversos povos.
Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus, que estavam reunidos, todos começaram a falar das maravilhas de Deus em outros idiomas. Este sinal maravilhou os estrangeiros. Atos capítulo 2, versículos 7 a 8. Atônito e maravilhado, eles perguntavam: acaso não são Galileu todos estes homens que estão falando? Então, como o ouvimos? Cada um de nós, em nossa própria língua materna. A promessa do batismo com o Espírito Santo, feito por Jesus, destina-se a todos que creem. Atos, capítulo 2, versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. É uma confirmação de que a aliança com Deus está aberta a outros povos. É justamente a descida do Espírito Santo sobre os povos não-judeus. Dentre alguns casos, a Bíblia destaca a descida do Espírito Santo sobre o samaritano, após a evangelização feita pelo discípulo Felipe. Atos capítulo 8, versículo 14 a 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. E o mesmo ocorreu sobre a família do cidadão romano Cornélio, após a pregação do apóstolo Pedro. Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviu a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: de modo que fica claro que a salvação dada por Jesus está disponível para todos. Romanos capítulo 10 e versículo 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Independente da cor da pele, da posição social, do idioma, da nação ou da família, Cristo une os diferentes. Efésios capítulo 2, versículo 12 a 13. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros. Quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados, mediante o sangue de Cristo. Assim, todos nós que fazemos parte do rebanho de Cristo precisamos aprender a conviver com essas diferenças e a valorizá-las, pois Jesus veio para unir pessoas diferentes, debaixo do amor e da graça de Deus. Espero que vocês tenham entendido. Porém, se há alguma dúvida, manda para mim, que eu vou ter enorme prazer de responder para vocês, tá bom? Beijos, até a próxima, tchau!